De acordo com dados da Fiocruz, aproximadamente 15% das crianças e 8% dos adolescentes brasileiros sofrem com problemas de obesidade. 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Débora Marques. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Vou começar te perguntando uma coisa, que às vezes a pessoa fala assim, é a genética. Se a mãe e o pai têm obesidade, a criança vai ter. É genética ou é hábito? Na verdade, a obesidade ela está ligada tanto para fatores internos quanto para fatores externos. Então, ela pode estar associada a fatores como a genética, né, e fatores como doenças, mas também para fatores externos, como a atividade física e a alimentação. E a gente tem, né, estamos numa transição nutricional que a acessibilidade a alimentos industrializados que estão ricos em açúcares e gorduras está muito mais fácil, que acaba acometendo aí a níveis de obesidade. Então, a gente pode falar que, de repente, o pai e a mãe são obesos, ou um dos dois obeso. A criança pode não ser obesa, ela pode comer direitinho e não ser obesa, por exemplo. Isso, é bem difícil acontecer, sinceramente, porque acaba que a criança e o adolescente, ele acaba refletindo. Vamos dizer que os pais, eles acabam sendo um reflexo. Eles acabam sendo um espelho para o adolescente e a criança. Então, a criança, ela acaba refletindo tudo que a família acaba conduzindo, tanto para a família quanto os avós que acabam conduzindo a alimentação, estilo de vida. Então, famílias mais ativas, que estão ali com uma alimentação mais equilibrada, que estão habituadas a consumir alimentos mais saudáveis, as crianças têm uma predisposição a consumir alimentos mais saudáveis, enquanto as famílias que, por exemplo, têm hábitos a consumirem refrigerantes, frituras, a irem a fast foods com mais frequência, têm o hábito de consumirem esses alimentos e, propositamente, ter um excesso de peso. É que também eles acabam, né? A criança não vai preparar a própria comida, Sim. né? Então, acaba comendo o que os pais comem. Isso. E hoje em dia, principalmente depois da pandemia, os pais, eles acabaram, né, durante a quarentena, trabalhando dentro de casa. E aí acabou que as crianças, né, tiveram mais acesso à família. Então, os pais ficaram com maior controle sobre a alimentação dos seus filhos. E acabou que refletiu totalmente. Então, a família ficou ali totalmente pelo controle da alimentação dos seus filhos. Então, a família ganhou um exemplo ali bem grande. Então, a gente pode dizer até que depois da pandemia, esses números podem ser até maiores. Bem maiores. Por exemplo, em 2019, o Ministério da Saúde ele lançou que 1 a cada 3 crianças já se encontravam com sobrepeso e obesidade. Isso é um número alarmante. Imagina agora, sendo o Sul, né, quase 10% das crianças já estavam com obesidade. E o Sudeste é a segunda região com maior. Então, imagina depois da pandemia. Então, são números que hoje em dia a gente tem que ter um olhar, principalmente porque a obesidade, ela ocasiona doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, podemos falar aí também dislipidemias. E aí imagina a criança e o adolescente que está em fase de desenvolvimento, numa fase puberal. Então, as consequências são alarmantes. E principalmente, como você falou, a chance de se desenvolver um adulto obeso é muito maior. E a chance de ir para processos cirúrgicos ainda maior. Quer dizer, a gente não está falando aqui só de olhar a forma física da criança, né? Mas até o sobrepeso pode causar danos, inclusive, em articulações da criança que ainda estão sendo desenvolvidas, né? Não só em articulações, mas a gente fala até de problemas emocionais. Muitas vezes causados, se colocar mais fatores internos, não se relacionar, também fatores de bullying em escolas, Ainda que mais muitas numa vezes... sociedade como a nossa, né? Que cobra tanto o corpo perfeito. Não é? As mídias estão ganhando grandes papéis. Hoje em dia até, né, muitos Instagrams, muitas sociedades estão até articulando novos modos de, né, enxergar outras formas, mas ainda estamos numa sociedade que vem com o bullying, né? Vem com outros modos. Então, a gente tem que ter um olhar atento a essa criança, esse adolescente que está num processo ali que está com excesso de peso. Porque, além disso, igual você falou, tem as articulações. E esses problemas de saúde, eles não serão muitas vezes visualizados agora, mas futuramente. Lá na frente vai dar problema. Lá na frente, com 16 anos, 17 anos, muitas vezes lá com 30, que é perigoso ficar até acamado. Agora, como é que os pais podem olhar e perceber? Porque às vezes acaba não percebendo, né, que a criança está acima do peso.
Existe, claro, um peso médio para a idade da criança, mas assim, que olhar o pai e a mãe tem que ter, ou o cuidador, para perceber que, ó, fulano está engordando e a gente precisa ver o que está acontecendo. Primeiramente, fazer o acompanhamento periódico, né? Porque muitas vezes, com a correria do trabalho, a gente vê que hoje em dia os padrões têm mudado. Muitas vezes a gente está sendo sobrecarregado com o trabalho, mas sempre ficar atento com os exames. A consulta pelo menos uma vez por ano? Periódica, principalmente com os exames bioquímicos também, para ver lipidograma. Mas também ficar atento às refeições. Porque às vezes a criança ou adolescente, ela está se manifestando ali em cima da mesa. Então, no excesso, na compulsão alimentar, ou você encontra alguns alimentos escondidos e aí você percebe que as roupas não estão servindo mais e você está tendo que comprar roupas com tamanho um pouquinho maior. Com frequência. Isso. Né? Ou então a criança está se escondendo, não querendo sair para locais de festa junto com os amigos, está se isolando. Então, perceber alguns sinais que acabam sendo nítidos, né? Mas normalmente no sobrepeso e obesidade, o excesso de gordura corporal e o excesso de peso você acaba acompanhando. Mas quando a gente fala nesse processo, principalmente o exame periódico, porque antigamente a gente falava muito assim, né, as avós, né, o gordinho é o saudável e o magrinho está desnutrido, mas hoje em dia não, a gente não tem mais essa fonte, né? Então nós temos que fazer essa análise por um todo, porque hoje em dia os alimentos prontos para consumir, eles estão ganhando um espaço no nosso cotidiano. E esses alimentos, eles são ricos em gordura, açúcar, que fazem mal para a nossa saúde. E aí, acaba lá para frente a gente colhendo uns frutos que muitas vezes são bem ruins, bem né? ruins para nós. E assim, a gente sabe que nós adultos muitas vezes comemos por ansiedade, às vezes a gente identifica, às vezes não. A criança já tem mais dificuldade de entender que ela está comendo por ansiedade, né? Porque a gente, às vezes, tentando, totalmente, não consegue perceber. Agora, a criança é mais difícil, né? E aí, que dica você daria para os pais, de repente, para tentarem, de alguma forma, fazer um controle ou ajudar essa criança que às vezes está comendo desesperadamente por conta de uma ansiedade? Eu acredito que o exemplo, principalmente, né? Então, assim, e tentar entender o adolescente, o que está ocasionando aquele comportamento por trás. E aí, a partir daquilo, tentar motivar a fazer atividades externas. Então, por exemplo, levar, passear no final de semana, não tenho condições, sei lá, para ir em algum lugar, mas dar uma volta no parque. Não estamos conseguindo tempo para isso. Então, estimular uma leitura ou tirar a atenção da comida. Isso, tentar tirar a atenção da comida. Ou até mesmo procurar um psicólogo, muitas vezes até aqui na Sesmar a gente tem programas gratuitos para isso. Então, tentar identificar e buscar estratégias junto com o adolescente e a criança, para que ele entenda que ele está em uma situação de ansiedade e que ele precisa, né, considerar isso na vida dele. E a comida, nesse caso, não vai resolver, vai trazer problema depois, né? Porque muitas vezes busca aquela situação, a solução em cima da comida. E nós, né, no caso, os pais em si, eles muitas vezes acabam sendo o problema, mas sem perceber. Pelo excesso de trabalho, e aí vem o adolescente, a criança, consumir mais alimentos para chamar a atenção dos pais, e eles acabam sendo o foco. E aí uma atividade, muitas vezes, uma caminhada no parque já resolve. E não que isso seja solução para tudo. Sim, que isso fique, já trai mais para o centro. E assim, é legal sempre oferecer, mesmo que os pais não gostem, oferecer alguns alimentos que são saudáveis para os filhos, né? Que a gente fala assim, meu pai não gosta, também não gosta, minha mãe não gosta, também não gosta, né? Sempre dá a oferta. A gente fala assim, para a criança não gostar, a gente tem que demonstrar de várias maneiras e várias vezes, né? Para a criança falar assim, não gosto, tem que demonstrar pelo menos umas 25 vezes. Para ela se tornar pelo menos uma seletiva, assim, por exemplo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e demonstrar. Então, assim, vai sentar na mesa, senta todo mundo junto, demonstra que está consumindo o mesmo alimento, não force a comer também. E demonstra assim, não comeu? Tudo bem, você não vai comer esse alimento, mas também, né, não vai consumir outro alimento ali. Não vai comer a bolachinha depois. A bolachinha depois, porque, vai ficar com fome. Não, você não comeu ali o arroz, feijão e a carne, mas também você não vai comer o pacote de bolacha agora porque você vai ficar com fome. Não, mais tarde a gente vai comer um
um lanchinho junto, café da tarde. Entendi. Tem que também ter esse equilíbrio. essa disciplina. Porque né? às vezes a gente fala assim, não almoçou, vai ficar com fome, vou dar um leite. Não. Criança, se realmente ela está com fome, ela está demonstrando algum sinal. Às vezes pode ser um estresse, uma ansiedade, alguma situação, ou não estava com fome no momento. E aí, muitas vezes, a gente dá como recompensa, toma um leite, que aí você, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão sempre vamos dar uma oferta de algum alimento que muitas vezes nem necessita naquele momento. Tá certo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.